6. Cidades que foram completamente destruídas. Ao longo dos séculos, a humanidade demonstrou toda sua habilidade criativa e inteligência ao erguer cidades magníficas, verdadeiras maravilhas do mundo antigo. No entanto, nem todas essas impressionantes construções resistiram ao passar do tempo e aos eventos catastróficos que marcaram a história. Muitas dessas cidades, que outrora foram grandes centros de civilização, hoje só existem nas páginas dos livros de história ou em ruínas espalhadas pelo mundo. Neste vídeo, vamos explorar 6 cidades antigas que foram totalmente destruídas. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Coisas Curiosas e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos lá. Heracleion. Antes de Alexandria se tornar o centro de toda a fama e glória que associamos ao Antigo Egito, outra cidade já detinha o título de principal polo comercial do país. A cerca de 32 quilômetros de onde hoje está Alexandria, existia uma cidade conhecida pelos egípcios como Tonis e pelos gregos como Heracleion. Cerca de 2.300 anos atrás, Heracleion era um dos principais centros portuários, não apenas do Egito, mas de todo o mundo antigo. Essa cidade era o coração do comércio egípcio, recebendo mercadorias de diversas partes do globo. Entretanto, o destino dessa cidade foi selado de maneira trágica, e hoje ela repousa no fundo do mar. Por muitos séculos, Heracleion permaneceu escondida, envolta em mistérios e lendas, até que no ano 2000, o arqueólogo Frank Godel redescobriu seus vestígios. A cidade foi encontrada a 10 metros de profundidade na baía de Abu Qir, no mar Mediterrâneo. Desde então, uma série de relíquias e artefatos antigos vêm sendo recuperados do fundo do mar, revelando pouco a pouco os segredos dessa cidade submersa. Ainda não se sabe ao certo o que levou Heracleion a desaparecer sob as águas, mas historiadores e arqueólogos acreditam que uma combinação de desastres naturais, como um terremoto, um tsunami ou um aumento significativo no nível do mar, tenha sido a causa de seu declínio e subsequente submersão. Estudiosos apontam que o declínio de Heracleion pode ter ocorrido por volta do século VIII, quando esses eventos naturais devastadores possivelmente afetaram a região. Tiahuanaco. A cerca de 72 quilômetros de La Paz, na Bolívia, existe um sítio arqueológico que guarda os vestígios de uma cidade antiga, que teria desempenhado um papel crucial no início da história do Império Inca. Tiahuanaco, como é chamada essa cidade, é um local envolto em mistérios, já que o povo que habitava a região não deixou registros escritos que permitam contar sua história de maneira precisa. No entanto, os arqueólogos acreditam que a área em torno de Tiahuanaco já era habitada desde aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, marcando o início de uma longa ocupação humana na região. Mais de 1000 anos depois, Tiahuanaco havia se transformado em um importante centro de influência na região. Estima-se que, em seu auge, a cidade ocupava cerca de 6 quilômetros quadrados e abrigava uma população que poderia ter chegado a 40.000 habitantes. A arquitetura sofisticada do local, juntamente com os objetos de cerâmica e os adornos encontrados ali, fazem de Tiahuanaco um dos mais relevantes sítios arqueológicos da América do Sul. O que torna Tiahuanaco ainda mais fascinante é o nível de desenvolvimento que sua civilização alcançou em áreas como engenharia, arquitetura e arte. Tudo isso sem o auxílio de uma escrita formal para registrar suas conquistas. Infelizmente, devido à sua riqueza cultural e material, Tiahuanaco foi alvo de saques ao longo dos séculos, o que resultou na perda de muitos artefatos preciosos que poderiam ter fornecido mais informações sobre essa antiga cidade. Os arqueólogos que estudam Tiahuanaco continuam a descobrir novos detalhes sobre a cidade e seus habitantes, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O que levou ao declínio de Tiahuanaco? Quais foram os fatores que contribuíram para o desaparecimento de sua civilização? Essas são questões que ainda intrigam os especialistas e que podem nunca ser completamente respondidas. Skara Brae, nas Ilhas Órcades, localizadas ao norte da Escócia, existe um assentamento composto por várias casas do período Neolítico, construídas provavelmente entre os anos 380 e 2500 a.C.
Skara Brae é considerada a aldeia neolítica mais bem preservada em todo o mundo, o que lhe rendeu o prestigiado título de Patrimônio Mundial da Unesco. Para se ter uma noção, essas casas podem ser mais antigas do que a Grande Pirâmide de Gizé e Stonehenge, dois dos monumentos históricos mais conhecidos da humanidade. Os habitantes de Skara Brae viviam em uma sociedade que girava em torno da pesca, da agricultura e da caça. Durante as escavações no local, foram encontrados diversos artefatos que mostram a forte conexão dos moradores com o ambiente ao seu redor, especialmente com materiais como conchas, ossos e marfim. Esses objetos refletem não apenas o modo de vida, mas também a cultura e as habilidades artesanais desse povo antigo. Alguns arqueólogos sugerem que, durante a época em que Skara Brae foi ocupada, as Ilhas Órcades eram cercadas por uma terra extremamente fértil, o que favorecia a agricultura e a criação de animais. Com o passar do tempo, no entanto, a geografia da região sofreu mudanças drásticas. As águas do oceano foram avançando, modificando a paisagem e afastando o território de sua posição original, isolando-o no meio do mar. Essa transformação na geografia leva alguns historiadores a acreditar que a ocupação humana na região era muito maior do que se imagina hoje em dia, com muitas outras casas e estruturas sendo, possivelmente, engolidas pelo mar ao longo dos séculos. Pompeia. Pompeia, uma cidade pertencente ao vasto Império Romano, foi completamente destruída no ano 79 em um evento que demonstrou o poder devastador da natureza. A cidade foi tragicamente sepultada por uma erupção colossal do Monte Vesúvio, um dos vulcões mais famosos do mundo. Quando o Vesúvio entrou em erupção, ele liberou uma quantidade imensa de lava, cinzas e fumaça, que cobriu toda a cidade em questão de horas. O impacto dessa catástrofe foi tão intenso que a lava, ao esfriar, petrificou praticamente tudo o que encontrou pelo caminho, preservando de maneira impressionante o formato dos prédios, das ruas e das construções por milhares de anos. Uma das imagens mais impactantes de Pompeia são as expressões de terror eternizadas nos rostos das pessoas que foram subitamente transformadas em estátuas pela força da erupção. Essas figuras, capturadas em seus momentos finais, são um lembrete sombrio da imprevisibilidade e da potência das forças naturais. Atualmente, Pompeia é um dos destinos turísticos mais visitados da Itália, atraindo milhares de turistas de todo o mundo a cada ano. A cidade oferece uma visão fascinante da vida cotidiana na Roma Antiga, com suas ruas, casas e edifícios públicos surpreendentemente bem preservados. Por conta de sua importância histórica e arqueológica, as ruínas de Pompeia também foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. Chan foi uma grandiosa cidade de barro, construída cerca de 600 anos atrás, nas proximidades da atual cidade de Trujillo, no Peru. Hoje, Chan é um dos sítios arqueológicos mais valiosos e intrigantes do país, atraindo especialistas e arqueólogos do mundo inteiro que buscam entender mais sobre a cultura e a vida das civilizações antigas das Américas. No auge de seu desenvolvimento, Chan era a capital do reino de Ximu e chegou a abrigar cerca de 50 mil habitantes, tornando-se uma das maiores cidades da época. A cidade era protegida por imponentes muralhas que chegavam a ter mais de 9 metros de altura. Essas paredes protegiam não apenas os moradores, mas também templos piramidais, jardins exuberantes, cemitérios, grandes reservatórios de água e palácios destinados aos reis e nobres. No entanto, com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XV, Chan sofreu uma destruição massiva. Os invasores, em busca de riquezas, saquearam e destruíram grande parte da cidade, deixando apenas ruínas do que um dia foi uma das mais importantes civilizações da América do Sul. As escavações realizadas em Chan revelaram uma infinidade de objetos, incluindo peças de metal e cerâmica, que testemunham o talento e o apreço pela arte dos antigos habitantes. Esses achados arqueológicos não só fornecem informações valiosas sobre o estilo de vida e as práticas culturais do povo Ximu, mas também ajudam a preservar a memória de uma das civilizações mais notáveis das Américas. Akrotiri. Muitos já ouviram falar sobre Pompeia, a antiga cidade romana que foi tragicamente destruída pela erupção do Monte Vesúvio. No entanto, Pompeia não foi a única cidade histórica a sofrer um destino tão devastador.
Um evento semelhante aconteceu com a antiga cidade de Akrotiri, localizada na pitoresca ilha grega de Santorini. Assim como Pompeia, Akrotiri foi completamente soterrada por uma violenta erupção vulcânica que ocorreu por volta do segundo milênio antes de Cristo. A cidade de Akrotiri, que permaneceu oculta sob camadas de cinzas e lava por milênios, só começou a ser redescoberta em 1867, quando arqueólogos iniciaram escavações na área. Essa redescoberta abriu uma janela fascinante para o passado, revelando uma civilização sofisticada que existiu muito antes do advento do Império Romano. Os historiadores acreditam que Akrotiri fazia parte da civilização minoica, uma das mais antigas e avançadas civilizações da Idade do Bronze, que floresceu nas regiões em torno do Mar Egeu. As origens de Akrotiri remontam a cerca de 7.000 anos atrás, evidenciando que a cidade era habitada desde tempos pré-históricos. A localização estratégica de Akrotiri no Mar Egeu fez dela um importante centro comercial, onde mercadorias e ideias eram trocadas entre diferentes culturas e civilizações da época. As escavações arqueológicas trouxeram à luz uma série de artefatos que indicam que a cidade era próspera e tinha uma vida econômica vibrante. Cerâmicas, ferramentas, obras de arte e até mesmo vestígios de edifícios bem planejados mostram o alto nível de desenvolvimento e organização da sociedade que ali vivia. Akrotiri floresceu por cerca de 500 anos, durante os quais a cidade expandiu seu alcance comercial e cultural. No entanto, esse período de prosperidade chegou a um fim abrupto com a erupção do vulcão de Santorini, conhecida como a erupção minoica. Essa erupção foi uma das maiores da história e teve consequências catastróficas para toda a região. A cidade de Akrotiri foi completamente sepultada sob uma espessa camada de lava e cinzas vulcânicas, que preservou de maneira notável as construções, os objetos e até os frescos que decoravam as paredes dos edifícios. Graças à proteção oferecida pela lava, muito do que foi construído e produzido pelo povo de Akrotiri permaneceu intacto ao longo dos séculos. As ruínas da cidade revelam uma comunidade avançada, com ruas pavimentadas, sistemas de drenagem sofisticados e edifícios de vários andares, decorados com elaborados murais coloridos. Esses murais, que sobreviveram ao tempo, oferecem um vislumbre único da vida cotidiana, das crenças e das práticas culturais dos antigos habitantes de Akrotiri. A preservação de Akrotiri nos permite estudar detalhadamente uma civilização que, de outra forma, poderia ter sido esquecida. As descobertas feitas no local continuam a impressionar arqueólogos e historiadores, oferecendo novas perspectivas sobre as interações entre as diferentes culturas do Mediterrâneo durante a Idade do Bronze. Além disso, Akrotiri é um testemunho da capacidade da natureza de proteger e, ao mesmo tempo, destruir tudo o que é criado pelo homem. Então, depois de conhecer essa fascinante história, qual dessas antigas cidades despertou mais o seu interesse? Pompeia, com sua tragédia imortalizada pela erupção do Vesúvio, ou Akrotiri, preservada por milênios sob as cinzas de Santorini? Deixe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos.